O Dia Mundial Zero Discriminação, celebrado anualmente pela Organização das Nações Unidas e movimentos sociais no dia 1º de março, tem como objetivo promover a igualdade das pessoas perante a lei em todo o mundo. O ser humano deve ser respeitado por sua dignidade. Deus nos criou como coroa de sua criação e nos colocou neste mundo com uma dignidade própria que, em hipótese nenhuma, pode ser aviltada. Ninguém deve ser discriminado por causa de sua idade, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência, raça, etnia, idioma, saúde, localização geográfica, situação econômica ou por qualquer outro motivo. Mas a verdade é que muitas pessoas enfrentam diariamente a discriminação, e isso está na contramão dos ensinos da Palavra de Deus. A Bíblia ensina que Deus não faz acepção de pessoas e todo tipo de preconceito é condenável diante da Palavra de Deus. Em Tiago 2,9 lemos: se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Está claro nesse texto que Deus condena todo e qualquer tipo de discriminação e classifica essa prática como pecado. Entretanto, mesmo que não houvesse na Bíblia um texto tão direto e explícito, o cristão não poderia tolerar a discriminação simplesmente porque o cristianismo é a religião do amor. E Jesus deixou bem claro que o amor está acima de tudo no que se refere à avaliação do ser humano. Jesus veio para viver, ensinar e implantar o amor no coração dos homens. Ele chegou numa cultura estruturada na base do legalismo. De acordo com a cultura judaica, a religião consistia na observância da lei. Não havia lugar para o amor. Esta foi basicamente a causa do choque entre o judaísmo e a religião implantada por Jesus. Para os judeus, o mais importante era a lei. Para Jesus, o mais importante é o amor. Foi nesse sentido que ele contestou a autoridade dos escribas e fariseus. Eles se consideravam como parte da casta dos perfeitos e, por esta razão, se distanciavam cada vez mais das pessoas que estavam fora do padrão por eles estabelecido. Jesus não. Ele se aproximava sem preconceito das pessoas, mesmo as de má reputação, colocando à disposição de todos o seu amor incondicional. A prática do amor, como ensinada por Jesus, tem várias implicações. Em primeiro lugar, o amor inclui o despreendimento. Muitas vezes o que chamamos de amor não passa de egoísmo. Quando você diz, eu amo você porque você é isso ou aquilo, está querendo dizer que seu amor é interesseiro. Jesus não ensinou que você deve amar alguém apenas por interesse. O amor tem que ser incondicional. Em segundo lugar, amar significa aceitar. Aceitar é admitir as diferenças e não achar que o outro está errado só porque é diferente. Em terceiro lugar, o amor nos coloca sempre em favor do outro, independente do que ele tenha ou quem ele seja. No capítulo 10 do Evangelho de Lucas, está registrada a parábola do bom samaritano, uma das mais conhecidas e mais citadas de todas as parábolas de Jesus.
No enredo desta parábola, alguns ladrões atacaram um viajante que ia de Jerusalém para Jericó, e depois de o espancarem e o despojarem de tudo o que tinha, se retiraram, deixando-o meio morto, caído na estrada. Aconteceu que, na mesma estrada, passou um sacerdote, que viu o homem caído e passou pelo outro lado. Do mesmo modo, um religioso levita chegou ao lugar, viu o homem ferido, mas também passou pelo outro lado. Mas um samaritano chegou onde estava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Depois o colocou sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria. No dia seguinte, deu certa quantia em dinheiro ao dono da hospedaria e lhe disse: "Cuide bem dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver." Como você pode ver, Jesus colocou em foco diferentes tipos de pessoas e destacou o comportamento de cada um deles. Em primeiro lugar, temos os ladrões, que viram o homem como alguém de quem podiam tirar proveito. Para esse tipo de gente, a vida e a dignidade do outro pouco importam, contanto que possa se aproveitar do que ele tem. Em segundo lugar, temos o sacerdote e o levita, que viram o homem como alguém a ser evitado. Esses dois religiosos, quando viram o homem caído na estrada, passaram pelo outro lado. Certamente eles tinham boas razões para isso. Estavam com pressa, talvez. O dever os aguardava. Ou quem sabe eles pensaram que o homem estivesse morto e não queriam se tornar imundos. De acordo com as prescrições do Antigo Testamento, aquele que tocasse em algum morto ficaria imundo por 7 dias. Esse é um dos aspectos mais degradantes da experiência humana. Muitas vezes evitamos determinadas pessoas não porque não gostamos ou não vamos com a cara delas, mas por egoísmo, avareza ou comodismo, evitamos nos aproximar para não ser constrangidos a ajudar. Em terceiro lugar, está o samaritano. Ele viu o homem como alguém que precisa ser ajudado. O samaritano, ao ver o homem caído, se importou com ele. O texto diz que a compaixão moveu o seu coração. Agora, preste atenção num detalhe. A vítima era um judeu. Os judeus e os samaritanos eram inimigos declarados, sendo que os samaritanos eram ridicularizados e menosprezados pelos judeus. Entretanto, a diferença racial e religiosa não foram barreiras. A dignidade humana estava acima de tudo, e o samaritano fez questão de demonstrar sua solidariedade e sua liberalidade. Deus colocou em seu caminho muitas pessoas. Você pode tirar proveito delas ou simplesmente ignorá-las. Entretanto, Jesus espera que você as trate com amor e disposição de servir. A todos os que, velada ou abertamente, assumem uma atitude discriminatória, fica o padrão do amor estabelecido por Jesus, segundo o qual devemos amar assim como ele nos amou. Em João 13:34, ele nos fala: "Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros." Observe que o desafio
Não é que você ame procurando fazer o melhor que puder ou o máximo possível. A recomendação é simples: amem como eu amei vocês. O ser humano é a única espécie capaz de amar, e o amor é um ingrediente indispensável para que o mundo experimente felicidade e paz. Portanto, não deixe de fazer a sua parte. Coloque de lado toda a arrogância, saia do seu pedestal, abandone a hipocrisia e procure valorizar a pessoa humana sem levar em conta idade, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência, raça, etnia, idioma, saúde, localização geográfica, situação econômica ou qualquer outro motivo. Aprenda a viver como Jesus ensinou, sabendo que, para ele, a regra é amor sem discriminação zero.